até falo, gente, determinadas coisas, em determinados momentos, deixa para me contar depois. Porque eu só vou sofrer por antecedência. Então o celular fica longe da cabeceira da cama, sim. O celular, comecei tirando a internet, sim, durante a noite. Hoje eu já dou conta de mantê-lo conectado e não olhar. Porque o vício é espiritual. E eu tenho a capacidade de dominá-lo e de modificá-lo. Porque eu tenho a escolha. Fácil? Nunca. Só que eu preciso primeiro admitir que tenho vício. Porque quando você fala que a pessoa é viciada, nunca, né? Primeira coisa é negar. Então, se você não admite que tem, você não vai buscar tratamento, você não vai buscar solução, você não vai buscar a modificação das suas ações, dos seus atos, das suas rotinas. Há manias ou vícios comportamentais graves e sérios, né? E aí, muitas vezes, isso nos torna inconveniente. Inclusive, quando eu falei de celular, eu me lembrei que eu já deixei uma amiga numa mesa, num restaurante, saí. Ela só foi perceber que eu tinha ido embora minutos depois. Porque ela estava no celular e ela não sabia o que estava acontecendo à sua volta. Então, a gente se torna inconveniente. Falei, cara, você veio aqui com a gente, estávamos em 4 amigas, e você, de maneira mal educada, fica no celular o tempo todo. Então, a gente deu só um troco para você ver quanto é grosseiro a gente simplesmente não enxergar o outro, né? Então, a gente fingiu que você não estava na mesa, nós 3 saímos, nos levantamos, pagamos a conta e ela ficou na mesa. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar. Eu costumo falar que a pessoa fala sem ponto, sem vírgula, me deixa tonta, me deixa confusa. Eu fujo, porque é inconveniente, é desagradável, né? Isso nos desequilibra, nos tira o bom senso. Então, uma orientação que eu estou sempre falando para os meus alunos é que a gente nasceu com uma boca só e 2 ouvidos, não é à toa. Porque a gente precisa observar mais do que falar, né? Ponderar na nossa fala. Vício de mentir constantemente para os outros e o pior, para nós mesmos. Porque não queremos tomar contato com a realidade. Vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítimas diante da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Eu costumo dizer que eu não quero ter razão, hoje eu só quero ter paz. Então esse vício eu já abandonei. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos as decisões importantes da nossa vida. Eu vi um meme ontem falando que o prazer de um consumista é entrar naqueles sites de compra, colocar um monte de produto na cesta e não ir para a página do pagamento. É ir para o shopping, olhar tudo. A minha irmã disse que eu sou meio... Ela não acredito. Tem uma fila, aquela fila, desisti de comprar. E saio sem comprar. Porque a gente precisa controlar esses vícios. Sabe aquela pessoa que vai na promoção ali da loja de chocolate? Gente, comprava chocolate e deixava lá só para ficar me torturando. Chocolate não, vocês são... Olha que loucura. É a compulsão do comprar. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, sem nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. É uma fuga. Lembra que vício é uma fuga dos problemas? Trabalhar demais é não estar dando conta de lidar com os problemas, de lidar com os problemas, às vezes familiares. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle. O
controle de nossas vidas e ao mesmo tempo do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controle e de nossas escolhas. Lembra de uma perguntinha lá do Evangelho, gente? Se a gente não pode mudar, se a gente não pode fazer as escolhas, qual é o mérito? A responsabilidade vai ser de quem? De Deus? É culpa de Deus por a gente estar enfiando o pé na jaca? É culpa de Deus da gente estar enfiando os pés pelas mãos? Da gente estar sendo mal educado, inconveniente com os outros? Da gente não estar tendo aquele olhar de amor com os nossos pais, nossos irmãos, consanguíneos e não é de nossa responsabilidade. Se eu estou com o vício do trabalho de maneira exagerada, eu que busque me organizar para dar conta do trabalho e dar atenção aos meus familiares, às pessoas que eu amo, porque é de minha responsabilidade fazer isso. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, os nossos vícios, é de urgência que estabeleçamos pontos fundamentais a fim de começarmos indagando por que somos dependentes emocionalmente ou dependentes químicos e qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Aqui estão alguns itens a serem também observados e que possivelmente nos ajudarão a ser mais independentes, além de sermos mais capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais. Ao mesmo tempo, nos permitirão estar juntos a pessoas e situações sem tornarmos parcial ou totalmente dependente delas. O que nós temos que fazer? Aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livres de opiniões alheias. É importante a gente ter a opinião do outro? Sim, mas não depender disso para tomar decisões. Senão, nós teremos aí os adolescentes de 30 anos dependendo das decisões das mães na escolha das roupas que usam, da comida que vai fazer no jantar e coisa do tipo. Combater nossa tendência de sermos bonzinhos, de falarmos sempre sim, ou melhor, de desejar sempre ser agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de se desagradar. Às vezes falar sim para o outro pode estar agradando ao outro, mas está desagradando a você. Estimular a nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo assim nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais. Estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependências, simbióticas, que é essa dependência do cordão umbilical que não se cortou, né? Para que possamos ser nós mesmos e deixarmos os outros serem eles mesmos. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Conscientizarmos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também somos responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão dos traços de nossa personalidade, que já conhecemos, buscando nossos traços interiores, que ainda não são conhecidos, analisando as opiniões de outras pessoas, que ao contrário de nós, já nos conhecem melhor, né? Eu costumo dizer que quem convive comigo com uma proximidade grande me conhece mais do que a mim mesma. Minha mãe, então, me conhece pelo tom de voz. Aceitando plenamente nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando equilibrá-lo. A gente já falou aqui sobre isso. O nosso lado feio,
porque não dá para viver de maquiagem o tempo todo. E nós temos esses dois lados. Nós somos pessoas do bem, boas, bacanas, sim, mas nós somos pessoas também com vícios, com mau humor, né, com inveja, com orgulho. E aí a gente precisa buscar o equilíbrio disso. Meditemos, pois, sobre essas ponderações, que com certeza nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.